Boa noite a todos os nossos irmãos do 24º Conselho Espírita de Unificação, todos os nossos irmãos de Valença. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de estarmos reunidos, objetivando o estudo da mensagem espírita. E para que nós possamos iniciar a nossa reunião, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, trazido para nós pelo Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. O teu dom, item 127. Não desprezes o dom que há em ti. Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte há insopitável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los, a benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser o intermediário do mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental do trabalho do bem e entendas a vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Mais uma vez, um cordial boa noite a todos e eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos nos reunir numa prece em agradecimento, em louvor, por essa oportunidade que nós estamos todos nós recebendo. E assim, Senhor, mais uma vez nos reunimos em Teu nome, na certeza de que Tu estás conosco. Te pedimos, Senhor, Tu que és o divino guia de toda a humanidade, o anjo maior de todos nós, te pedimos, derrama sobre nós a tua luz, para que nós possamos nos fortalecer com esperança, para que nós possamos nos fortalecer nos nossos propósitos de serviço, para que nós possamos nos fortalecer na caridade. Jesus, que essa luz que vem de ti, iluminando-nos, não somente a nós, mas iluminando nossos lares, nossos caminhos, nossos corações, que essa luz que nos envolve, trazendo paz, que essa luz possa daqui se irradiar, Senhor, amparando todos aqueles que sofrem por motivo qualquer de dor. Ampara os necessitados de toda ordem, aqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes. Ampara nossos amigos, nossos familiares. Ampara todos aqueles que sofrem as agruras desse mundo de provas e expiações, que se encontram nas ruas, ao abandono, que se encontram na dependência química, que se encontram na desesperança, nas marquises, nas calçadas,
que atravessam as encruzilhadas da vida. Te pedimos por todos esses, Senhor. Que a tua paz e a tua misericórdia possa ampará-los a todos, assim como nos ampara também. Divino Mestre, amado Rabi da Galileia, que a sua paz encontre um solo fértil em nossos corações, para que possamos multiplicá-la, para que possamos ter conosco, aconchegada em nosso peito, em nosso sentimento, em nossos corações, mas principalmente em nossas atitudes. E assim, divino guia, primeiramente em teu nome, e em nome de todos os nossos amigos espirituais, que nós possamos iniciar os nossos modestos estudos dessa noite. Obrigado por tudo, Senhor, e permanecer conosco. Boa noite, mais uma vez, boa noite a todos os nossos irmãos. Nós vamos, nessa data tão especial, nessa sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Nós falaremos um pouquinho mais sobre isso mais adiante, mas nós vamos falar sobre o tema o valor da convivência. Mas para nós introduzirmos esse tema de forma diferente do que nós estamos acostumados a fazer, eu gostaria que vocês todos me acompanhassem em algumas reflexões. Essa é Margaret Mead. Margaret Mead foi uma antropóloga que viveu no século passado, nascida em 1901, desencarnada no ano de 1978, ou seja, desencarnada há cerca de 45 anos. Margaret Mead foi uma importante antropóloga. Ela estudou em diversas comunidades nativas, em diversas comunidades tribais espalhadas pelo mundo, especialmente na Papua, Nova Guiné, esteve no Brasil visitando tribos da nossa floresta amazônica. Ela particularmente estudava comunidades nativas matriarcais. E ela, ao longo de todo o século XX, ela foi uma importante pesquisadora, uma importante antropóloga. Mas a história que eu vou falar a seu respeito não foi narrada por ela, mas sim por um aluno dela. Um aluno dela revelou recentemente, isso inclusive apareceu nos programas jornalísticos de televisão, um aluno dela recentemente revelou um diálogo que ele teria tido com a doutora Margaret Mead. Segundo esse aluno, ele teria perguntado à doutora Margaret em que momento ela teria encontrado os sinais de civilização. Para que nós possamos compreender a profundidade dessa pergunta, é necessário que nós relembremos alguns fatos históricos. Nós sabemos que nós, seres humanos, nós jornadeamos pela face da Terra há cerca de 200 mil anos, através dos registros fósseis. Há pelo menos 40 mil anos, esses registros são bastante abundantes, mas nós sabemos que, segundo historiadores, a civilização teria se consolidado a partir do momento em que nós, agrupados, começamos a desenvolver a escrita. Segundo historiadores, ali na Mesopotâmia, através da escrita cuneiforme, ou no Egito, através dos hieróglifos, ali teria sido, então, o nascimento das civilizações, ou o momento em que as civilizações passaram a ser consideradas por nós. Porque a escrita é verdadeiramente um sinal de civilização, porque a partir do momento que você desenvolve a escrita, você amplia as comunicações no sentido de registrar a sua própria história, de poder registrar leis e regras de convivência. Tudo isso seria, então, sinais de civilização, e o marco da origem da civilização data de cerca de 6 mil anos atrás, apenas, exatamente com o advento da escrita. Mas é notável, por exemplo, que mesmo antes das civilizações, nós, hominídeos, antropóides, nós, homo sapiens, nós já começávamos a apresentar alguns sinais de civilização. Por exemplo, nós poderíamos considerar sinais de civilização quando nós encontramos ferramentas,
pinturas rupestres, mostrando que nós, de alguma forma, registrávamos o nosso cotidiano, quando nós encontrávamos cerimônias religiosas registradas, por exemplo, quando nós encontramos em sítios arqueológicos indícios de religiosidade, de casamento, por incrível que pareça, esses indícios, por exemplo, revelam que nós, de alguma forma, já convivíamos em comunidade, já convivíamos socialmente. Nós sabemos, por exemplo, de indícios de a crença na imortalidade da alma, de alguma forma. Porque quando nós encontramos, por exemplo, corpos enterrados com alimentos e ferramentas e armas, é porque, de alguma forma, os nossos ancestrais criam que de alguma forma, nós continuaríamos vivendo, não na matéria, porque ela estaria morta, mas nós estaríamos dando continuidade à vida, senão não haveria necessidade de alimentos e armas. E isso, então, começam a ser indícios de civilização, quando nós conseguimos encontrar esses indícios espalhados nos diversos sítios arqueológicos, talvez fossem esses os primeiros sinais de civilização. Mas então esse aluno teria perguntado à doutora Margarete qual foi, na opinião dela, o primeiro indício de civilização humana. E ela deu uma resposta impressionante, que vai tentar nortear todos os nossos estudos essa noite. Segundo ela encontrou os primeiros indícios de civilização humana quando ela encontrou um fêmur, datado de 15 mil anos, ao final da última era glacial, exatamente no momento em que nós deixávamos de ser nômades, abandonávamos o nomadismo, deixávamos de ser caçadores-coletores, e nós começávamos, então, com o advento da agricultura, da pecuária, nós começávamos a nos organizar em pequenas comunidades que dariam origem mais tarde às cidades. Há cerca de 15 milênios, então, segundo ela encontrou algo que verdadeiramente fez ela crer que era o início da civilização. A partir desse momento, nós estávamos sendo civilizados ou dando os primeiros passos. Seria o encontro desse fêmur aqui, ó. Esse fêmur é o nosso osso da coxa. Aqui no quadrante superior direito, nós temos uma imagem da doutora Margarete mais jovem, e logo abaixo dela nós temos o registro que ela fez desse fêmur, um fêmur humano. À esquerda nós temos, à minha esquerda nós temos ali uma representação artística dos cuidados, né? Dos cuidados dos nossos antepassados, né? Daqueles indivíduos que viviam naquelas condições de 15 mil anos atrás. Mas por que que um osso quebrado, um fêmur quebrado, ele seria sinal de civilização? Se qualquer um de nós quebra um osso, um fêmur, nós precisaríamos ficar 1 mês e 15 dias deitados. Nós precisaríamos ficar 45 dias, no mínimo, deitados na horizontal, exatamente porque o nosso fêmur, por sermos bípedes, ele sustenta o peso do nosso corpo. Então, se ela encontrou alguém que teve um osso da perna quebrado e cicatrizado, indica que ele foi cuidado por outro alguém. Aqui nós temos o registro, né? O registro do fêmur quebrado. Reparem que você tem o calo ósseo indicando que ele foi quebrado e recuperado. E aqui no quadrante inferior esquerdo, nós temos, para que nós possamos relembrar, o que é um fêmur. O fêmur é o osso da nossa coxa. Nós, bípedes, a quebrarmos um fêmur é algo verdadeiramente muito complicado, exatamente porque ele sustenta o peso do nosso corpo. Então, segundo a doutora Margarete, encontrar um fêmur recuperado significa que alguém cuidou de outro alguém. Porque quando um animal quebra um osso na natureza, esse animal está fadado à morte. Ele vai ser uma presa fácil. Se ele é um predador, ele não vai conseguir se alimentar, ele não vai conseguir predar. Se ele é uma presa, será uma presa cada vez mais fácil. Então, na natureza é natural que indivíduos que passem por essa situação sejam imediatamente excluídos, que eles sejam verdadeiramente exterminados. E o fato de você encontrar alguém com esse osso recuperado significa que ela foi cuidada, que alguém a alimentou,
que alguém a protegeu do frio, que alguém a hidratou, que alguém, de alguma forma, a aqueceu nos momentos frios, até que ela pudesse ter esse osso recuperado. Então, segundo a doutora Margarete, o primeiro sinal de civilização seria o momento em que ela encontrou um fêmur quebrado. Aqui nós temos uma outra mulher, mais tarde um pouquinho, meados ainda do século XX, nós temos essa mulher maravilhosa, Lynn Margulis. Lynn Margulis foi uma bióloga. Ela escreveu diversos trabalhos acerca da biologia molecular, das estruturas celulares, mas ela teria recebido um prêmio Nobel. Ela recebeu um prêmio Nobel por ter escrito a teoria endosimbionte, explicando exatamente a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos, organelas celulares que verdadeiramente alavancaram a vida no planeta Terra. A vida, na sua complexidade, como nós conhecemos hoje, ela se deu a partir do momento em que essas estruturas surgiram dentro das células. E sempre foi uma dúvida muito grande, ao longo de praticamente todo o século XX, de como essas estruturas tão complexas teriam surgido dentro das células. A verdade é que as células, antes dessas estruturas, dessas organelas celulares, as células elas não tinham condições de desenvolverem-se, dada naturalmente a precariedade da sua obtenção de energia. A partir do momento que as células aparecem com essas estruturas chamadas de mitocôndrias, a capacidade de produção de energia celular aumenta, amplia tanto, que deu oportunidade do surgimento, a partir desse momento, de toda a complexidade que nós conhecemos entre os seres vivos, animais e plantas. E segundo a doutora Lynn Margulis, ela comprova isso, teria recebido esse prêmio Nobel no ano de 1981, ela comprova que, na realidade, essas organelas que surgiram, elas surgiram no exato momento em que dois seres, duas células, naqueles oceanos primitivos, resolveram, então, viverem-se, optaram por colaborarem uns com os outros. Quando uma célula engolfa outra estrutura, ela a digere num fenômeno chamado de fagocitose. Só que, segundo a doutora Lynn Margulis, quando uma célula engolfa a outra célula, elas optaram por conviverem juntas, fazendo com que uma gerasse, ampliasse a produção de energia, e as duas se beneficiaram mutuamente. Elas resolveram, em algum momento, elas optaram pela colaboração. Ao invés de uma ter digerido a outra, uma passou a conviver dentro da outra, passaram a conviver juntas, colaborando mutuamente e permitindo, na história da natureza, que toda a complexidade de vida pudesse surgir como nós a conhecemos nos dias de hoje. Tudo que nós conhecemos nos dias de hoje só foi garantido, só aconteceu porque lá há bilhões de anos duas estruturas resolveram cooperar, colaborar uma com a outra. É a teoria endosimbionte da origem das mitocôndrias e dos cloroplastos. Mais tarde, um pouquinho, James Lovelock, ele escreve um livro chamado de Gaia, no ano de 1979. Nesse livro, ele faz uma proposta interessante. Ele afirma que na natureza todos os seres são interdependentes e convidados a colaborarem uns com os outros. Todos os seres se relacionam de alguma forma, de forma que quando um ser adoece, de alguma forma todos os corpos à sua volta sentem ou têm alguma relação com o ocorrido. Ele usa o nome de Gaia, porque Gaia era uma deusa grega que era a deusa do planeta. Segundo ele, chamar de Gaia o nosso planeta mostra que todos nós seríamos um único organismo. Quando uma parte desse organismo adoece, todos nós adoecemos. Isso mudaria, nos convidaria a mudar a forma com que nós nos relacionamos com o planeta. Segundo ele, quando nós temos cuidado e respeito uns com os outros, o planeta todo é beneficiado sem que nós percebamos que aquela pequena ação consegue influenciar sobre todo o restante, na verdade, sobre o globo inteiro. Mas
ele faz algumas observações curiosas. Por exemplo, quando nós olhamos alguns organismos que existem, por exemplo, no chão das florestas. Não sei se nós já ouvimos falar nas chamadas micorrizas, associações entre fungos no subsolo das florestas, entre fungos e raízes. Eles fazem com que dentro de uma floresta, todos aqueles organismos que estejam ali fixados, eles interajam de alguma forma, eles distribuem entre si nutrientes, eles cooperam, eles colaboram, como se uma floresta fosse, na verdade, um único corpo, todo ele interligado, de forma até que alguns estudos de biofísica demonstraram, por exemplo, que quando uma determinada planta sofre uma agressão dessas em que as plantas normalmente se defendem bioquimicamente, plantas próximas recebem uma comunicação e começam a produzir substâncias de defesa, mostrando que as plantas se comunicam através do subsolo, nessa interação entre seres vivos, inclusive de reinos diferentes. Nós estamos falando de fungos e raízes de plantas que resolveram colaborar, transformando todos aqueles organismos como se fosse um único organismo. Existem outras associações assim, as chamadas associações mutualísticas, como os líquens, que colaboram, são algas que colaboram com fungos, que eles resolveram, optaram por viverem juntos, colaborando uns com os outros. Nós vamos encontrar em nós mesmos, por exemplo, quando nós olhamos para os nossos intestinos, a microbiota intestinal, milhares de micro-organismos, protozoários e bactérias que vivem conosco, colaborando conosco. Sem esses micro-organismos que resolveram colaborar conosco, naturalmente, que é um benefício mútuo, nós não absorveríamos bem algumas vitaminas. Eles colaboram na absorção de importantes vitaminas e da nossa saúde como um todo. Então, nós não estamos sozinhos. Existem dentro de nós uma série de micro-organismos que colaboram com a nossa qualidade de vida. Naturalmente que eles também se beneficiam dessa relação. Existe nas nossas mucosas, no nosso canal auditivo, sobre toda a extensão da nossa pele, uma série de micro-organismos invisíveis aos nossos olhos que nos auxiliam verdadeiramente pela manutenção da nossa saúde, colaboram entre si. Então, Lynn Margulis, aquela mesma do Prêmio Nobel, aquela bióloga maravilhosa, ela escreve esse livro, O Planeta Simbiótico. Uma das frases retiradas desse livro que eu selecionei diz o seguinte: a evolução não é um movimento linear. Células têm memória. Cada ser é um desenho feito a partir de associações simples e complexas de células. Existe mais colaboração do que competição. Todos os organismos nasceram da simbiogênese, da cooperação entre nossos primeiros ancestrais. Por que eu estou falando isso tudo? Ao longo de todo o século XX, influenciados naturalmente por uma obra importantíssima que veio à luz no ano de 1859, 2 anos após Allan Kardec ter publicado o Livro dos Espíritos, Charles Darwin então publicava A Origem das Espécies. E quando nós pegamos o livro A Origem das Espécies para lê-lo, nós fazemos uma observação curiosa da valorização que se dá à competição. Segundo Darwin, a seleção natural ela se daria principalmente através da competição entre os seres. Vou dar um exemplo para tornar mais claro o que eu estou dizendo. Segundo Darwin, os leões evoluem e evoluíram, se tornando cada vez mais fortes, maiores e mais ágeis, porque eles selecionavam-se. Os leões mais fortes passavam os seus genes adiante por se alimentarem melhor, por cobrirem mais fêmeas. Então, os mais fortes eram sempre selecionados, enquanto aqueles que eram menos ágeis, aqueles que não se alimentavam tão bem, eles não passavam os seus genes adiante, de forma que eles não colaboravam com o aprimoramento da espécie. Darwin chamava isso de seleção natural, ou seja, através da competição desses animais, eles iam se tornando cada vez melhores, num fenômeno chamado de seleção natural. E quando eles iam competindo entre si, eles ainda colaboravam com a seleção de outros animais, das zebras, por exemplo. Porque quando os leões caçam as zebras, quais são as zebras que morrem, que são caçadas? São as mais fracas, as doentes, fazendo com que ficassem sempre as mais velozes, as mais saudáveis, e essas passariam os seus genes adiante, também chamado de seleção natural. Então, segundo Darwin,
seria a competição que teria impulsionado a evolução das espécies, o fato de competirem entre si. Não só isso, naturalmente, mas esse seria o principal mecanismo. E o que Lynn Margulis nos mostra nesse livro chamado de O Planeta Simbiótico é que a competição pode ter verdadeiramente feito alguma colaboração na evolução das espécies, mas a história da natureza nos mostra que a colaboração promoveu muito mais evolução. Seres que resolveram colaborar ao invés de competir, eles promoveram muito mais desenvolvimento e muito mais evolução. Conforme nós vimos, todos nós dependemos de alguma forma, se chegamos onde chegamos, dependemos de alguma forma de seres, de espécies no passado, que resolveram conviver, colaborar umas com as outras. A importância da colaboração na história da natureza, da história natural, inclusive na história da humanidade. Hoje nós compreendemos que a colaboração teve um papel muito mais importante para que as espécies pudessem se alavancar. A competição teve a sua importância, como eu disse, mas não se compara a todos os benefícios da colaboração. Olha o que Kardec escreve. Kardec escreve que o sinal mais característico da imperfeição do homem é o seu interesse pessoal. Quando nós agimos egoisticamente, ou, melhor dizendo, pensando em nós mesmos, é a principal característica da nossa imperfeição moral, ignorando naturalmente todas as lições que a natureza nos oferece. Sabermos colaborar, sabermos tolerar, sabermos trabalhar lado a lado, é um importante indício do nosso progresso moral. Tolerarmos-nos, compreendermos que podemos ser, que nós podemos ser desafiados, que nós podemos ser contrariados, era essa a palavra que eu buscava, que nós podemos ser contrariados, que a nossa opinião não necessariamente é a mais correta ou a que deve predominar, é uma lição muito importante. E quando nós conseguimos esses avanços, é sinal, naturalmente, do nosso progresso. Logo em seguida, nós temos uma outra frase de Allan Kardec: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviada por Deus. A paciência, meus amigos, é uma ferramenta extremamente importante, que nos auxilia na convivência, na tolerância uns para com os outros. Nós reencarnamos porque na face da Terra nós encontramos aquilo do qual nós necessitamos. E as principais dificuldades que nós encontramos para o nosso progresso, naturalmente, elas estão exatamente na tarefa de convivermos uns com os outros, de tolerarmos-nos. E nessa tarefa de tolerarmos-nos para a nossa convivência, nós temos na paciência uma importante ferramenta que deve ser por todos nós, naturalmente, que deve ser utilizada. Utilizemos a paciência, aprendamos a nos controlar. Quando as nossas más inclinações se manifestam, aprendamos verdadeiramente a nos controlar. Através da colaboração, o homem tem conseguido fazer coisas impressionantes. Através da nossa colaboração uns com os outros, nós conseguimos nos ajudar muito mais do que se tivéssemos que fazer sozinhos ou em pequenos grupos. É através da colaboração. Mas quando eu falo de colaboração, eu não falo só no sentido holos, no sentido maior, não. É também nos menores sentidos. A nossa colaboração no lar. Sabemos que é no lar que nós encontramos os nossos principais desafios. Sabemos que é no lar que muitas vezes nós encontramos nossas dificuldades. É exatamente no lar em que nós somos mais testados, que nós saibamos aproveitar a oportunidade do lar, para que nós aprendamos a tolerar, suportarmos-nos, compreendermos e, principalmente, que nós possamos admitir, sermos contrariados, porque não necessariamente a nossa opinião tem que prevalecer, pelo amor de Deus. Por mais que nós acreditemos estar certos, respeitemos a opinião dos outros, demos aos outros o direito de pensarem como eles quiserem, porque cada um vive em seu universo. Somos todos nós um conjunto impressionante de muitas vivências. Somos todos seres milenares. Temos uma coletânea de experiências dentro de nós, de arquivos. Cada um de nós é um universo infinito.
E é natural que nós tenhamos opiniões diferentes, respeitemos-nos uns aos outros, no ambiente de trabalho. Lá no ambiente de trabalho, muitas vezes nós somos obrigados a tolerarmos-nos, com o medo, naturalmente, da demissão, de nós sermos excluídos do grupo. Então, nós muitas vezes nos comportamos, mesmo quando somos contrariados. Mas no lar, não. No lar, verdadeiramente, nós não tememos nossas atitudes mais egoísticas, nossas atitudes, os nossos impulsos mais nocivos, mas é exatamente no lar é o local mais importante para nós começarmos a adestrarmos-nos, aprendermos verdadeiramente a lidar com essas nossas dificuldades, com essas nossas más inclinações, e também nas searas espíritas. Quantas casas espíritas não atravessam dificuldades? Porque pessoas pensam de formas diferentes. As pessoas recusam-se à tolerância, abraçam-se a pequenas verdades. Cada um abraça a sua verdade. E as pessoas não abrem mão de respeitar a opinião do próximo. As pessoas querem que predominem os seus pontos de vista, as suas verdades, e assim nós vamos enfrentando grandes embates, e as pessoas, ao invés de se unirem na tarefa da caridade, que é a tarefa da casa espírita, as pessoas estão lá, às vezes, em si mesmadas, defendendo pontos de vista, seus pontos de vista, enquanto uma multidão de almas necessitam do nosso auxílio. E nós vamos lá, perdendo verdadeiramente tempo com aquilo que não tem muito valor. É a lição da convivência. Allan Kardec vai nos afirmar, então, que quando nós aprendemos a tolerarmos-nos uns aos outros, a respeitarmos-nos e a colaborar através daquilo que ele chama de caridade, é o nosso principal indício de que de nosso aperfeiçoamento moral. Quando perguntaram a Margaret Mead o primeiro sinal de civilização, ela se referiu àquele fêmur. Quando nós perguntamos aos espíritos o primeiro indício de nossa evolução moral, ele falou da nossa tolerância, da nossa caridade, da nossa compreensão. Que nós possamos nos vencer verdadeiramente para aprendermos a compreender e respeitar, tolerarmos-nos. Essa é verdadeiramente a nossa lição. E nesse dia 8 de março, eu não podia deixar de prestar essa homenagem às mulheres, que no ano de 1977, há 47 anos, a ONU instituiu o dia 8 de março como Dia Internacional das Mulheres, rememorando, homenageando mulheres que morreram há cerca de muitas décadas atrás, não vou me arriscar agora em lembrar as datas, mas que morreram exatamente por lutarem por seus direitos, por lutarem por direitos. Então, para homenagear essas mulheres que ousaram, que se permitiram, que questionaram, que morreram por lutarem por seus direitos, é que no dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. Todos nós vamos tirar esse dia para fazermos reflexões. Não basta oferecermos flores e chocolates. É necessário nós questionarmos nossos comportamentos, nossas atitudes. Será que nós verdadeiramente sabemos respeitar? Conseguimos compreender as necessidades de direitos e de igualdade? Sabemos que somos diferentes e não precisamos ser especialistas para entendermos que homens e mulheres são diferentes. Na verdade, a luta chamada de feminismo não é uma luta da mulher para ocupar um espaço do homem, é uma luta da mulher por direitos. A mulher não quer ocupar o espaço do homem, ela quer ter direitos de ocupar determinados espaços se ela quiser. E as pessoas têm muita dificuldade de compreender isso, meus irmãos. Nessa sexta-feira, 8 de março, rendamos nossas homenagens mais sinceras às mulheres. De onde nós viemos foi de um ventre materno, das mulheres que ao longo da história deram seus exemplos de sublimação, de espiritualidade. Basta nós olharmos à nossa volta nas casas espíritas. A maioria esmagadora dos membros das nossas searas espíritas, das igrejas e de todos os templos religiosos são as mulheres. Então, meus irmãos, fica aqui a nossa singela homenagem. E eu gostaria, nesse momento, de convidá-los a todos, que nós possamos orar em agradecimento pela oportunidade que estamos tendo.
Agradeçamos a Deus assim. Senhor Deus Pai, Pai de infinito amor e misericórdia, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Que as lições da compreensão e da tolerância, trazidas até nós por nossos amigos espirituais, possam encontrar entendimento e morada em nossos corações. Te pedimos, divino amigo, permanecei conosco, nos fortalecendo, iluminando nossos lares e nos abençoando. Queremos te agradecer pelas oportunidades todas, do pão nosso que não nos faltou, do teto, dos agasalhos, dos nossos amigos, das nossas famílias, mas principalmente te agradecemos pelas dificuldades que enfrentamos. Senhor, por tudo lhe somos gratos. Permanecei conosco, Senhor. Graças a Deus.